Oi, maravilhosa! Oi, lindeza! Olha o que eu trouxe para você ver. O colete Brasil Core finalizado. Então, deixa eu colocar ele mais aqui, ó. Olha essa barra maravilhosa. Olha esse movimento. Olha esse acabamento. Garota, tá tudo aqui, tá? O restante tá tudo aqui nesse vídeo. Então, vamos embora para finalizar esse colete lindo. Espero que você já tenha se inscrevido aqui no canal. Se não se inscreveu, se inscreve agora. Deixa o seu like também e deixa seu comentário aqui. E vamos embora finalizar esse colete maravilhoso de lindo, tá bom? Oi meninas, oi lindeza! Se você tá aqui nesse vídeo é porque você já finalizou a primeira parte do nosso colete. Então agora nós vamos aprender a fazer o acabamento e nós vamos aprender a fazer as costuras, tá? Então a coisa que você vai fazer agora é pegar a parte da frente da sua peça, tá? E a sua linha off-white. Agora a gente só vai trabalhar com essa cor, tá? Então você vai iniciar fazendo um ponto corrediço, um nó corrediço. E nós agora vamos andar por toda a peça, por toda, tá? Toda a peça com ponto baixo, antes da gente fazer a costura. Então, você vai iniciar aqui em qualquer lado da sua peça, tá? E você vai colocar a sua linha, o seu nó corrediço, né? Dentro do ponto. Vai subir um pontinho aqui, ó. E vai fazer dentro do mesmo espaço um ponto baixo, ok? Agora, em cada pontinho dessa carreira, em cada pontinho aqui do lado, ó, onde a gente fez esse desenho, em cada pontinho dessa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Então agora não tem mistério, você vai simplesmente circular, vai entrar dentro de cada correntinha aqui, ó, tá vendo? Desse jeito, e vai fazer um ponto baixo. Não tem mistério não. Agora é só mesmo a parte mais doce, né, do nosso trabalho, que agora a gente vai fazer o nosso acabamento. Aí um detalhe, por que que eu faço pontos baixos aqui antes de fazer a costura? Eu faço isso porque assim a sua peça vai ter uma costura perfeita e vai ter um acabamento perfeito. Não é obrigatório fazer isso aqui, tá? Se você já quiser diretamente ir para a costura, não tem problema. Depois eu vou te mostrar, já já, quando eu terminar aqui, como é que eu faço a costura. E a costura também dá para fazer sem esses pontos baixos. Mas eu prefiro fazer porque assim a minha peça fica bem mais estruturada, fica bem mais chique, fica com um acabamento perfeito. E aí eu garanto para você também que fica uma peça, quando as pessoas olham, as pessoas dizem, nossa, realmente, onde é que tem a costura nessa peça? Então eu tô ensinando para vocês exatamente como eu faço, como eu dou acabamento nas minhas peças, tá? Um detalhe aqui, eu já trabalhei muito tempo para muitas marcas, sabe? E a gente vai aprendendo com o longo do tempo que uma peça de crochê, quando ela tem bastante detalhe, quando ela tem um acabamento refinado, ela dá uma cara de autoridade maior, sabe? Então, se você é iniciante, está começando aqui comigo, eu garanto para você o seguinte, que é muito bom, é muito válido você aprender a fazer acabamentos bons, você realmente se dedicar a essa parte do conhecimento para poder você realmente ter peças finalizadas com uma elegância muito maior. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então você vai fazer esses pontos baixos até chegar aqui, ó, onde tem a parte do ombro. Quando chegar aqui nesses pontos, eu vou voltar com você. Mas eu já vou adiantar aqui. Em cada ponto desse, em cada ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro desse espaço. Então, se você chegar aqui e já quiser adiantando, pode também. Mas assim que eu terminar essa parte aqui, que é a partezinha mais demoradinha, né? Eu volto com você, tá bom? Prontinho, meninas, ó, cheguei aqui, ó. Na verdade, eu tô chegando, né? Cheguei no meu último ponto aqui, ó. Aí eu faço mais um ponto baixo aqui bem nessa bordinha. Aí eu viro aqui dentro, tá vendo esse primeiro espaço, que é o ponto alto? Aqui dentro você vai caminhar com 2 pontos baixos, certo? Dentro desses espacinhos aqui, ó, a gente faz 2 pontos baixos assim, ó. Aí você vai entrando dentro dos espacinhos e vai fazendo 2 pontos baixos em todos os pontos altos. E aí assim a gente vai caminhando até, lembrando que a gente vai descer toda a parte do decote também, tá? Tudo vai ter ponto baixo, ó. Aí você não precisa se preocupar, porque aparentemente no começo parece assim, ai, nossa, esse negócio vai ficar feio, estranho. Só que quando tiver a costura, isso aqui vai sumir, tá? Então você entra dentro de todos os pontos altos e faz 2 pontos baixos dentro desse espaço aqui, ó. Dentro desse espacinho. E aí você vai caminhando com 2 pontos baixos em cada. E esses pedacinhos de fio que ficaram aqui, ó, no final, você já pode ir prendendo com o próprio ponto baixo, tá? Isso é ótimo, porque assim você, quando for arrematar, você nem vai ter tanto fio mais, ó, tá?
Então, você simplesmente vai entrando dentro de cada espacinho e fazendo 2 pontos baixos em cada um, assim, ó. Aí você vai reparar que a gente vai chegar aqui, ó, onde a gente começou a fazer a descida. Você vai reparar que a gente chega aqui, ó, onde tem a descida do nosso colete, né? Então, você vai entrar também dentro do espaço, ó, do primeiro ponto e vai fazer 2 pontos baixos. Aí aqui, ó, se você reparar, esse é o meu ponto alto dessa carreira aqui. Eu não vou fazer ponto baixo aqui. Eu vou subir para a próxima carreira, ó, para o próximo ponto alto aqui em cima e vou fazer 2 pontos baixos. Aí você repara que ele se junta. Aí aqui em cima, ó, tá vendo que tem esse espacinho? Você não vai fazer aqui, ó. Você vai pegar o ponto alto da próxima carreira, ó. Aí você sobe aqui e faz mais 2 pontos baixos. E assim ele vai se ajustando e vai ficando a descida bem perfeitinha, tá? Aí você entra no próximo lá em cima, ó, faz mais um. Aí tá vendo aqui, ó? Aqui foi onde eu iniciei os pontos baixos. Aí você pode, se você fez como eu, é só fazer ponto baixo em cima de ponto baixo aqui, ó, aonde tiver ponto baixo, né? Vai fazendo até você chegar na próxima carreira, ó. Vai ficando desse jeito aqui, tá vendo? Aí aqui eu cheguei, ó, no próximo ponto baixo azul. Aí eu vou fazer em cima dele agora, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. E assim você vai caminhando e vai ajustando para a próxima carreira. Aí você vai caminhando, ó. Que essa parte aqui que eu tô fazendo, ó, já é a parte onde a gente tá descendo, ó. Tá vendo? A parte do... Eita, do Vzinho, né? E aí do decote. Aí é só você ir caminhando aqui, ó, onde tiver as diferenças, pontos baixos, ou se você fez, como eu fiz aqui no início, só com ponto alto mesmo, é só você entrar dentro do próximo ponto alto e fazer 2 pontos baixos também, tá? Não tem mistério, não. Eu ensino das duas formas porque, na verdade, eu faço das duas formas. Então, às vezes me dá na telha e eu faço assim, mas eu prefiro fazer com os pontos baixos porque fica mais alinhado, tá? Então, eu vou caminhando aqui, ó. Essa é a parte do meu decote. Mais uma vez, vou mostrar aqui pra você, ó. É só você ir caminhando e você vai fazer até a gente chegar aqui. Quando chegar aqui, nessa parte azul, eu vou te mostrar como é que eu faço aqui pra unir isso aqui, tá bom? Olha aqui, meninas, eu tô chegando bem aqui nessa parte, ó. Se você reparar, tá vendo? Eu fiz ponto baixo. E se você repara, quando a gente vai fazendo ponto baixo, ele já vai se ajustando, né? Aí aqui, ó, quando eu chego nesse espaço aqui, que você vai chegar aí também, né, no finalzinho, eu vou fazendo, continuo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Tá vendo aqui, ó? Aí eu entro nessa parte aqui, nesse do meio, faço mais... Aí eu entro assim, ó, faço como se eu fosse fazer o ponto baixo, mas eu não finalizo. Aí entro no próximo e entro no terceiro. Então eu pego essas 3 aqui, ó, como se eu estivesse pegando essas 3 carreiras e faço um único ponto baixo, ó, e uno todo mundo, ó. Fica desse jeito, como se fosse um pezinho de galinha, né? Aí eu venho pro próximo ponto baixo do amarelinho aqui, ó, e eu faço mais e vou caminhando aqui. E eu já vou, como eu disse a vocês, prendendo esses fios aqui, ó, que eu fui cortando, né, no meio do caminho. Então eu vou agora subir, ó. Agora, deixa eu colocar aqui pra você ver, ó. Tá vendo o que que eu fiz aqui, ó? Eu simplesmente juntei esse meinho aqui com um ponto baixo triplo e agora eu vou continuar subindo. Agora eu só vou subir. Aí eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou entrando onde tiver espacinho, eu vou fazendo ponto baixo, onde eu fiz ponto baixo aqui, ó. E se caso você fez com ponto alto, aqui não tem como ter feito, né? Com ponto alto, porque aqui a gente vai subindo, então precisa ter esse aumento com essas correntinhas. Então aqui é só você ir entrando, ó, nos pontinhos, com calma mesmo. Essa parte é bem mais delicada. Então, você vai entrando dentro dos espacinhos e vai subindo. E vai pegando esses fios aqui, ó, e já vai prendendo com o seu ponto baixo. Então, eu vou fazendo dessa forma, entrando dentro dos pontos baixos que eu fiz, né, dos aumentozinhos aqui. E vou já prendendo o fiozinho de trás. E é só isso agora, meninas. Aí, quando você chegar lá em cima, que tá finalizando, né, o aumento, a gente vai chegar na parte do ombro. E aí, é como eu já mostrei pra vocês do outro lado, tá? A parte do ombro. É só você fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eita! É só você fazer ponto baixo, né? Em cada espacinho dos pontos altos que tem no ombro. E, ó, é desse jeito aqui que eu tô fazendo. É só você ir caminhando. E se você tiver alguma dúvida, assim, poxa, será que tá ficando bom? Vai colocando sua peça assim, ó, na mesa, tá? E você vai vendo, ó, repara, se os seus pontinhos estão ficando bonitinhos, estão ficando adequados, tá vendo? Você vai ajustando com sua própria mão para ele fazendo esse Vzinho aqui, ó. E aí essa é a minha deixa, né? A minha dica.
Você vai fazendo isso, arrumando sua peça e logo, logo... Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou subir, tá? Aqui, toda de ponto baixo. Quando eu chegar aqui, ó, em cima, onde tem o ombro, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espacinho de ponto alto e vou vir para a lateral fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aí, quando você chegar aqui nessa ponta, você não vai cortar o fio, você vai continuar fazendo ponto baixo. Cada uma aqui não é um ponto alto, então você vai fazer a mesma coisa, 2 pontos baixos em cada espacinho desse aqui de baixo, tá? Até você encontrar o outro lado da sua peça. Encontrou o outro lado da sua peça, você finaliza e aí você vai para sua segunda missão, que a gente vai fazer ponto baixo na parte de trás também. Aí a gente já volta junto, tá? Prontinho, meninas, olha, eu tô chegando aqui, ó, no final, tá? E aí eu tô fazendo, como eu disse pra vocês, né? Eu fiz aqui, no finalzinho, 2 pontos baixos em cada carreira, ou em cada ponto alto. Aí quando eu chego aqui no final, ó, eu faço um ponto baixíssimo, eu ando mais um ponto baixíssimo aqui do lado, assim, ó. Aí eu entro na próxima, puxo essa argolinha pra trás, e aqui eu faço meu nozinho pra poder amarrar, tá? Então, a parte da frente, eu já completei toda, tá bom? Eu já fiz toda de ponto baixo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, fiz aqui. E aí, o que eu quero te dizer? Que é de extrema importância que você faça esses pontos baixos ao redor da peça, tá? Porque na hora que a gente for costurar e na hora que a gente for fazer o acabamento da barra, precisa desses pontos baixos. Então, você tem que fazer. Agora, você vai pegar a parte de trás, né, do seu colete, e você vai caminhar todo também de ponto baixo, na parte de cima, nas laterais e no finalzinho também. Então, você faz os seus pontos baixos aí, eu vou fazer os meus. É só você entrar, né, como eu já mostrei pra você, faz um nó corrediço, aí entra no primeiro ponto aqui, ó, faz uma correntinha, um pontinho, e continua caminhando nos próximos com ponto baixo, tá bom? Então, você vai fazer os seus, eu vou fazer o meu. Quando eu finalizar, eu volto com você para te ensinar como fazer a costura e como fazer a borda da parte de baixo do colete e também do nosso decote, tá bom? Prontinho, meninas! Tô de volta e aí vim mostrar pra vocês, ó, que essa aqui é a parte de trás da minha camisa, tá? Do meu colete. Então, ele já tá todo de ponto baixo, ó. Fiz ponto baixo em toda a volta, aqui em cima também. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ó, do avesso, tá? Essa partezinha aqui cheia de fiozinhos é a parte do avesso. E aí, vou pegar a minha parte da frente, ó. Tá vendo? Que também já tá toda de ponto baixo. O que nós vamos fazer agora? Você e eu. Você vai pegar aqui, ó, a parte onde é o ombro, certo? Bem aqui em cima. E aqui também, ó. Nós vamos colocar frente com frente, tá vendo? Desse jeito. Mas nós vamos costurar por dentro. Então, você vai fazer assim, ó. Pegar aqui, ó, verso com verso, tá vendo? E a gente vai costurar como se a gente estivesse costurando mesmo. Como não, né? A gente tá costurando por dentro, tá? Então, você vai pegar aí o fio que você estiver usando. Se você estiver realmente seguindo toda a minha ordem de cores, né? Então, você vai usar o off-white. Então, você vai fazer aqui, ó, um nozinho corrediço novamente. E nós vamos pegar aqui, ó, o primeiro ponto baixo daqui, ó, tá? Aí, deixa eu te mostrar. O ponto, ó, vou tentar chegar o mais próximo possível para você entender bem direitinho. Se você olhar bem, todo ponto aqui em cima, ó, ela tem 2 laçadas, tá vendo? Tem essa aqui de trás e tem a outra aqui da frente, ó. Tá vendo? São 2 laçadas. O que você vai fazer? Você vai entrar no ponto e vai passar pelas 2 laçadas, tá? Tem que ser pelas 2. E você vai entrar no próximo ponto do outro lado, aqui assim, ó. E nós vamos puxar e fazer um ponto baixo, ok? Desse jeito aqui. Agora, no próximo, você vai entrar no próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo da frente aqui, ó, da frente ou das costas, né? E vai puxar e vai fazer um ponto baixíssimo, desse jeito aqui, ó. Aí você vai reparar o seguinte, aqui, ó, a gente só vai costurar o ombro até o último ponto baixo, de onde não teve diminuições, tá? Tá vendo aqui na parte verde? Foi onde eu comecei a diminuição, então eu só vou costurar até a amarela. Então, eu vou vir caminhando aqui, ó, ponto baixo com ponto baixo, eu pego o ponto baixo da aba de trás com o ponto baixo da aba da frente e vou caminhando fazendo ponto baixíssimo. Então, eu só vou entrando dentro dos 2 pontos baixos da frente e de trás
e vou fazendo ponto baixíssimo. É só entrar com sua agulha, ó, e depois você puxa e puxa de uma vez. Não é para fazer ponto baixo, tá? É ponto baixíssimo. Então você pega as duas argolas de um lado, as duas argolas do outro, puxa o fio de uma vez e já passa e fecha. Entra aqui, ó, no ponto baixo desse lado, pega as duas argolinhas, entra no próximo ponto da frente e puxa todo mundo. E aí você vai caminhando desse jeito até você chegar aonde começa, né, o início lá da sua diminuição da gola, porque nós estamos costurando o ombro em cima. Então você vai fazer isso desse lado e depois nós vamos fazer do outro lado do outro ombro. Então é desse jeito aqui que eu faço a costura da minha peça. E eu garanto para você que fica uma costura muito bela, fica uma costura bem escondidinha e realmente assim fica bem disfarçada, né? Então eu gosto de fazer desse jeito, para poder minhas peças ficarem com uma cara mais fina, mais chique, né? Mas é isso. Então você vai continuar fazendo aí também os seus pontos baixos, ó, seus pontos baixíssimos. Eu já tô chegando aqui no final, ó, bem aqui onde é a minha parte amarela, que é onde eu vou finalizar a minha costura, né? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer mais uma e mais duas. E aqui eu finalizo a minha costura, meus pontos baixíssimos. Aí eu faço mais uma correntinha, puxo e corto. Pronto, aí é só cortar aqui, tá? Aí quando você virar a sua peça, ela vai estar assim, ó. Desse jeito. Deixa eu te mostrar, ó. Vai parecer que ela tá fazendo tipo uma dobrinha assim, ó. É só você dar uma esticadinha, se você quiser, tá? Na sua peça. Mas a intenção é que ela fique assim mesmo, ó. Como se fosse essa bordinha. Porque quando a gente costura, quando você pega uma roupa normal, costurada na máquina, você repara que as costuras têm mesmo essa meio que como se fosse uma emendinha, né? Então, a gente já fez essa primeira costura, ó. A primeira parte do ombro. Agora, você vem do outro lado, coloca também todo mundo junto, vira a peça do avesso e vai fazer a mesma coisa. Então, para ficar mais fácil para você, você pode costurar pela parte aqui da frente, porque aí você vai ver bem certinho aonde finaliza, né? Então, aqui no caso, ó, você vem costurando até onde iniciar os aumentos. Então, se aqui desse lado você fez, ó, eu fiz 4 bloquinhos iguais, sem aumento e sem diminuição. Então, desse lado eu vou costurar também só 4 bloquinhos, até o amarelo também. Então, eu vou costurar esse meu lado aqui e já já eu volto para mostrar para você como é que eu faço a costura da lateral. Que, na verdade, é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que a gente precisa medir para poder ter a abertura da manga, né? Então, é só você entrar aqui, ó, no iniciozinho também, fazer um ponto baixo, e nos próximos você vem caminhando com ponto baixíssimo, tá bom? Então, você faz o seu, eu vou fazer o meu aqui também, e a gente já volta juntinho. Prontinho, meninas, ó. Eu já finalizei esse outro ombro aqui, ó. Já costurei ele também. E agora, do mesmo jeito que a peça tá ao avesso, a gente vai costurar aqui do lado, tá? Então, você coloca a sua peça aí bem certinha na mesa, uma do lado da outra, da parte do avesso. E aí, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, pego minha fita métrica, coloco no início aqui, ó, onde tá meu ombro, bem onde começa, e aí eu venho até aqui, ó. No meu caso, geralmente eu faço com 33, mas dessa vez eu vou fazer só com 30, tá? Porque eu não quero que fique tão larga mesmo, tão grande, né? Então eu vou vir aqui, ó. Quando eu chegar em 30, eu vou juntar com o outro lado, bem certinho aqui, ó. Eu coloco minha agulha, só para ter uma noção onde tá mesmo. Meço bem certinho, vejo se tá no lugar certo. Ó, é no de baixo. Aí eu coloco aqui. Opa. Pego o meu fio. Pego o meu fio aqui, ó. Aí eu puxo nesses dois. E aqui eu faço um nozinho, tá? Só para poder eu saber que é aqui mesmo a conta certinha. Se você quiser, bem exclusivo, contar os pontos baixos para ver se tá tudo certo mesmo, mas geralmente não precisa. Então, agora a gente vai descer costurando aqui, ó. Não do ombro, da ponta do ombro até aqui, não. A gente vai costurar de onde você amarrou do meio lá para baixo, tá? Então, você vai entrar no mesmo espaço aqui, ó.
e vai começar a fazer pontos baixíssimos, como a gente estava fazendo no ombro. Então, você vai entrar nas duas argolas de um lado do ponto baixo, vai pegar as outras duas do outro lado, bem assim, ó, e vai fazendo pontos baixíssimos, tá? Ó, é só entrar de um lado para o outro e passar. Então, é só você entrar, ó, entra dentro de um, do outro, da frente e faz um ponto baixíssimo. Entra no próximo ponto baixo, entra do outro lado e assim você vai pegando, ó, o ponto baixo daqui e do outro lado e vai fazendo um ponto baixíssimo. Até a gente chegar lá no final da nossa camisa, né? Então, é assim que você vai fazendo a costura aqui da lateral. É só você ajustar os pontos e um ponto baixo aqui da frente com o de trás e vai caminhando e fazendo essa costura. É assim que eu faço a costura da lateral e dos ombros, tá? Então, você vai fazer desse lado aqui, como a gente tá fazendo. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, com a mesma medida. E depois que você fizer isso, você corta o fio. E aí, eu já volto para te ensinar como é que faz aquela barra. A barra da gola e a barra de cima. Aí, eu vou te ensinar como é o padrão. E depois, ela vai ser copiada tanto na gola como na base, tá bom? Então, você vai fazendo sua costura. Olha como ela fica uma costura bem visível, gente. Olha isso. Que maravilha. Então, é desse jeito. Vai fazendo a sua que a gente já volta junto, tá bom? Prontinho, meninas, ó. Eu já costurei, tá? Os dois lados. Aí, agora eu vou te mostrar aqui como é que ficou a minha costura, ó. Fica desse jeito. Vou te mostrar agora. Aí, a gente já costurou, né? A parte aqui do ombro, aqui em cima, já costuramos. E já costuramos a lateral. E aí, olha que coisa mais linda que fica essa costura. Sinceramente, eu sou apaixonada, porque fica desse jeito, ó. Então, fica muito, muito invisível a costura. Olha o outro lado. Fica assim, ó. Então, quase não dá pra ver a costura, ó. Tem uma costura aqui do lado, mas quase não dá pra perceber. Então, agora o que que a gente vai fazer? Eu vou te ensinar como é que a gente vai fazer. Porque esse padrão que eu vou te ensinar agora, você vai fazer aqui na gola, vai fazer também aqui na manga e depois você vai fazer aqui na barra também, tá? Então, vamos começar pela parte da gola, que é a parte mais difícil, assim, entre aspas, né? E depois é só você replicar isso para aqui para a parte da alça, eita, da manga, e também para a parte de baixo, tá bom? Então, ó, aqui tá a parte de cima e aqui tá a parte onde tem a nossa entrada, né, da gola. O que que você vai fazer? Eu geralmente começo aqui por cima, tá? Bem aqui nessa parte das costas aqui de trás. Então, eu entro com meu fio aqui em qualquer lugar, tá? Qualquer ponto baixo. E eu vou fazer agora 11 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, certo? Depois que você fizer 11 pontos baixos, você vai voltar no segundo ponto da correntinha e vai fazer 10 pontos baixos, ok? Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4. Agora, a gente só vai trabalhar com ponto baixo, tá? 4, 5, aqui, ó. Essa primeira correntinha dá trabalho mesmo. 6, 7, opa, 7 pontos baixos, 8, 9 e 10, certo? Depois que você fizer 10 pontos, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Uma carreirinha, né, de ponto baixo. Aí você vai fazer o seguinte, tá vendo aqui esse ponto baixo? O primeiro, você não vai entrar nele, você vai entrar no segundo e vai fazer um ponto baixíssimo, ok? Você vai andar mais um ponto baixo, um ponto baixíssimo no próximo ponto e vai virar o seu trabalho. Deixa só ver aqui se está focando direitinho para vocês, tá? E aí você vai virar seu trabalho. Virou seu trabalho, você vai voltar aqui, ó. Tá vendo os pontos baixos que a gente fez aqui, ó? Esses pontos baixos? Se você olhar aqui, ó, eles vão ter duas argolinhas, tá vendo? Você vai pegar na argolinha da aba da frente, tá vendo aqui, ó? Bem aqui na frente, ó. Então, você vai entrar e vai fazer aqui, ó, bem nessa aba aqui da frente, ó, tá? Deixa nessa abinha aqui da frente, ó, nessa argola da frente, tá? Vai entrar e vai fazer o seu próximo ponto baixo. Vai entrar na próxima argola da frente e vai fazer mais um ponto baixo. Entra na próxima argola da frente e faz mais um ponto baixo. A gente vai trabalhar todas essas argolinhas da frente, porque elas têm, ó, duas argolas. Se você olhar, tá vendo? Você vai entrar nessa aqui, ó,
que é a da frente. E vai fazer mais um ponto baixo. Aí já fizemos 4. Aí 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É bom você contar, porque às vezes a gente acaba se perdendo por conta de ser ponto baixo e acaba perdendo, né? E fazendo pontos menos ou mais. Aí o que você vai fazer? Você agora vai fazer uma correntinha só. Vai virar o seu trabalho aqui, ó. E agora nós vamos pegar a argolinha de trás, tá vendo? A gente nunca vai trabalhar essa argolinha que é do verso aqui, ó. Porque se você reparar, o nosso ponto ele fica do avesso. Então, agora você não vai pegar essa argolinha daqui, tá? Você vai pegar essa aqui atrás, ó. Aqui, ó. Vai fazer um ponto baixo, aí você vira aqui, ó, o seu trabalho, né? E vai fazendo agora os pontos baixos desse outro lado aqui, ó. Pra gente fazer como se fosse um efeito sanfona na peça. É como se fosse um ponto bem enrugadinho, sabe? Então, agora você vai trabalhar nesses pontos, de vez de ser nessa alça daqui, você vai trabalhar nessa alcinha de trás, ó. Aí você faz e vai contando até você ter 10 pontos baixos, tá? Então agora, ó, é só reparar aqui, ó, que eu tô pegando nessa aqui de trás, ó. Nessa aqui, ó, tá bom? Quando você chegar aqui no final, que é do outro lado, a gente tem um ponto baixo aqui. Aí você vai pular um ponto baixo, no próximo você vai fazer um ponto baixíssimo, ok? Vai fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto baixo e vai virar novamente o seu trabalho. E agora nós vamos pegar, ó, de vez de pegar essa alcinha aqui, você vai pegar a outra do outro lado, tá? É sempre a alça ao avesso. Nunca essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é as costas. Agora a gente vai pegar ela aqui na frente, ó. E aí agora eu tenho 3 pontos baixos, 4, 5, 6, 7, 8. Aí é só reparar, tá vendo? Eu não tô pegando nessa aqui, eu tô pegando nessa aqui que vai ali na frente, ó. 9 e 10 aqui no final, ó. Essa aqui é a última, ela sempre se esconde um pouquinho, tá? Ok? Aí faz uma correntinha, vira o seu trabalho assim, ó. E agora a gente volta fazendo a mesma coisa. De vez de eu pegar essa alcinha, eu vou pegar essa que tá aqui atrás, ó. Aí eu venho fazendo 1, 2, 3, ó. De vez de eu pegar essa aqui, eu tô pegando essa aqui do outro lado, ó. Tá vendo? 4, 5, desse jeito, ó. Pegando aqui, ó. 6, 7, 8, 9, pegando aqui atrás, e 10, ok? Se você reparar, você vai ver que o meu trabalho, ele começa a fazer como se fosse uma onda, ó. Olha aqui atrás como ele tá ficando, ó. Assim, ó, tá vendo? Ele vai ficar nesse formato, como se ele realmente fosse uma sanfona. Aí você vem no próximo ponto baixo, você não faz, você pula ele. No próximo, você faz um ponto baixíssimo, ok? E no da frente, você faz mais um baixíssimo e vira seu trabalho. Virou, você vem, de vez de você pegar nessa alça, você vira um pouquinho o seu trabalho aqui, ó. E faz aqui, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 do outro lado, 4. E assim você vai caminhando. 5, 6, 7, 8, 9. Se caso você contar deu 9, é porque fica um ponto aqui, ó, bem escondidinho. Vou te mostrar, ó. Tá vendo que eu peguei essa alcinha aqui, ó? Mas aqui do lado tem mais um, ó. Aí eu também, que faço crochê há muito tempo, às vezes eu também me perco nesse ponto. Então, por isso que eu sempre conto, tá? Então, aqui, ó, 1, aí 2, olha as alcinhas aqui, ó, do outro lado. 3, 4, 5, opa, 5, 6, 7, opa, 7, 8, esse iniciozinho, 9 e 10. Ele é bem chatinho mesmo, mas no final dá tudo certo. Aí você faz uma correntinha quando for virar aqui desse lado, puxa a argolinha pra cá pro outro lado, ó. E aí a gente faz a mesma coisa. De vez de eu fazer aqui desse lado, eu vou simplesmente colocar como se eu colocasse a minha peça assim, um pouquinho pra cima, ó. Aí eu entro aqui atrás, ó, e faço 1 e vou caminhando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí a gente agora vai fazer o mesmo esquema. No próximo ponto baixo você pula, você vai no próximo, faz um ponto baixíssimo, aí você já prende ele aqui, tá vendo? E no da frente você faz mais um baixíssimo e vira seu trabalho. E aí você vai continuar, você vem aqui, ó, e vai fazer os seus pontos baixíssimos.
Essa é a sequência que a gente vai fazer até o final. Então, agora, se caso você tiver alguma dúvida, você volta um pouquinho essa parte para ver como é que eu expliquei bem no iniciozinho, que eu tentei deixar o mais detalhado possível, tá? Então, ele vai ficando assim, ó, como se fosse uma sanfona. Olha aqui atrás também. Ele vai ficando assim. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer essa argolinha aqui, por toda a parte, até quando você chegar aqui nesse encontro do ombro. Quando você chegar no encontro, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Onde tiver ponto baixo, você vai seguindo a mesma sequência daqui. Pula um, no próximo fecha com ponto baixíssimo e faz mais um baixíssimo na frente e volta o trabalho. E aí, quando estiver chegando nessa parte aqui, ó, eu volto para te mostrar que, na verdade, é só a mesma coisa. Vou descendo com você. E quando chegar nessa parte aqui, eu também venho te mostrar, aqui nesse biquinho, como é que eu faço, tá? Que não muda muita coisa, não. É a mesma coisa, é só a ordem de como você vai fazer aqui mesmo, tá bom? Então, a gente já volta. Meninas, olha, eu tô chegando bem aqui no final e aí eu vim mostrar pra vocês como é que ele vai ficando, tá vendo? Ó, é bem caneladozinho mesmo e não tem problema se você achar que aqui atrás ele tá um pouquinho engilhado, é normal, tá? Aí quando você chegar aqui, ó, nesse encontro, aqui a gente tem um encontro, tá vendo? E continua com pontos baixos. Então aqui, na verdade, não vai mudar. O que você vai continuar fazendo é o que você já estava fazendo aqui. Então você vai prender, né? Vai pular um ponto, vai pro próximo, vai fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no outro. Vai virar o seu trabalho novamente aqui, ó, como você já estava fazendo. E vai continuar andando com pontos baixos, né? Vamos fazer mais 10 pontos baixos. E aí, quando você voltar a sua carreira, você vai seguir por todos os pontos baixos da cava. Não tem mistério, não. Então, você vai virar o seu trabalho, vai continuar trabalhando como você já estava, ponto baixo sobre ponto baixo, pegando sempre na alcinha ao contrária e deixando a outra, porque essa outra que a gente deixa, é que dá o efeito, né, desse sanfonado aqui. Então, você vai continuar andando aqui, só que quando você chegar aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, aqui é a parte da cava, tá vendo? Então, aqui, ó, eu cheguei no final, tá vendo? Aí eu desço aqui, ó, no próximo ponto baixo, fecho com ponto baixíssimo, vou no próximo e faço meu ponto, outro ponto baixíssimo para virar o meu trabalho. Aqui atrás, eu tava falando para vocês que eu pulo um ponto, né? Vou no próximo e faço 2 pontos baixíssimos e aí eu volto a carreira. Aqui eu não vou mais pular ponto. Aqui eu vou fazer em todos os pontos, eu vou descer um ponto baixíssimo, prendo, no outro eu já volto fazendo a carreira, tá? Então deixa eu só te mostrar. Eu vou caminhando aqui, ó, vou fazer meus 10 pontos baixos, como se a gente tiver, como não, né? A gente tá subindo aqui, ó. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu sempre vou contando, porque sempre a gente acaba se perdendo. Aí eu viro o meu trabalho, faço uma correntinha, certo? E aí eu volto caminhando, né? Fazendo 1, 2, 3. Deixa eu só colocar assim para ficar melhor para vocês verem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver se eu me perdi aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certinho. Aí, ó, aqui foi onde eu prendi o ponto, tá? Deixa eu ver se você tá vendo. Foi onde eu prendi, tá vendo? Aí eu vou no próximo ponto baixo e vou prender essa carreira, ó. Tá vendo? Fazendo um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu entro, faço mais um baixíssimo e viro o meu trabalho e volto a fazer os pontos baixos. É só isso, tá? Então, você vai continuar fazendo em todos os pontos baixos da parte da frente. Ele agora vai descer do mesmo jeito que ele tá aqui atrás, esse sanfonado, ele vai ficar na parte da frente, tá? Então, deixa eu só virar aqui pra você ver. Aí você faz mais uma correntinha, vira o trabalho novamente. Vou fazer essa última com vocês, pra vocês verem bem certinho como faz, tá? Aí a gente volta aqui, ó, desce, faz o nosso ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que mais uma vez eu me perdi.
Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que faltou fazer um ponto. 9, 10. Certo? Aí você vai pro próximo. Aqui foi onde a gente prendeu, tá? Você vai pro próximo ponto, prende. E no próximo faz mais um ponto baixíssimo e já vira o seu trabalho, tá? Aí o que vai acontecer, ó? Se você reparar, ele começa aqui, ó. Descer a golinha, tá vendo? Então, essa golinha, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, se você reparar, ela começa a dobrar aqui, ó, do ladinho, tá vendo? Então, ela vai descer por aqui tudo. Quando você chegar aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, o que eu faço? Quando tá faltando mais ou menos 3 pontos aqui, ó, deixa eu te mostrar, faltando essas 3 aqui, eu pego e pulo. Eu faço, prendo em um, eu pulo 1, 2 e vou logo pro terceiro. Pra poder aqui juntar um pouquinho mais, tá? Como é ponto baixíssimo, mas aí quando chegar aqui eu posso mostrar pra vocês como é que eu faço, tá bom? Meninas, olha, eu fiz aqui, ó, tá vendo? Essa abinha, como eu tava fazendo lá, e falei pra vocês que aqui eu não tava pulando nenhum ponto mais, né? Então, quando eu chego aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, tá vendo? Então, quando eu chego nesse meio, aí eu pego e faço o quê? Eu pulo 1 e 2, tá? Aí eu vou pro segundo lá, depois que eu for pro segundo, é que eu viro o meu trabalho e faço mais uma carreira, tá? Então, eu faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu continuo aqui, ó, caminhando, né? Com a minha carreirinha, 9 e 10, ok? Aí eu faço mais uma correntinha, viro o meu trabalho, faço mais uma carreira até eu chegar aqui embaixo, tá? Então eu vou fazer aqui e já mostro pra você. Aqui, ó, 9, né? E agora eu vou fazer o último ponto, que é o 10, tá? Aí agora eu desço aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui foi o último ponto que eu prendi. Então, eu vou entrar nesse aqui, ó. Eu pulo e vou logo pro próximo, tá? Porque aqui, ó, nesse meio, eu quero que ele junte um pouco, tá vendo? Eu quero realmente que ele junte. Então, o que eu pego e faço? Eu coloco minha peça aqui, ó, e vou verificando como é que ela tá. Então, se eu achar que eu tenho que puxar mais um pouquinho, eu puxo. Então, aqui eu terminei, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Fiz meu último ponto baixo, né? E agora aqui foi onde eu tinha prendido 1, 2. Aí eu vou vir nessa aqui, ó. Vou andar aqui, ó, nessa segunda, nessa segunda. Faço um ponto baixíssimo, ando mais um ponto baixíssimo, tá? E aí depois eu viro meu trabalho e volto fazendo mais 10 pontos baixos. Então, eu venho aqui desse lado e faço 1, e aí 2. Essa parte é demoradinha mesmo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí pego aqui, ó, faço 10, faço mais uma correntinha e viro meu trabalho. Desço fazendo mais 10 pontos baixos. E agora eu vou subir aqui desse lado, ó, fazendo a mesma coisa, tá? Tá vendo que aqui continua tendo pontos baixos, né? Então, aqui não muda nada. Quando eu descer aqui, eu vou fazer os pontos baixos desse lado. E você depois vai reparar que essa parte aqui, ó, ela vai subir um pouquinho, desse jeito. E esse meio, ele vai fazer esse biquinho assim, ó. É normal, tá? Pra poder fazer esse Vzinho subindo aqui. Então, eu vou continuar fazendo os meus pontos e as minhas carreiras subindo. Aqui, ele vai virar um Vzinho pra cá. Da mesma forma. Prontinho, eu fiz mais 10 pontinhos, tá vendo? Aí aqui foi o ponto baixo que eu prendi. Aí eu vou 1, 2, pulo 1, vou pro próximo, prendo todo mundo, entro no próximo, faço um ponto baixíssimo, viro meu trabalho e continuo fazendo. Então aí você vai olhar como é que tá o fundo, né? Esse Vzinho aí no final e você vai fazendo esses ajustes. Se você achar que tem que pular 2, 3, você vai pulando. Ou se você achar também que tá de boa continuar fazendo ponto baixo sobre as carreirinhas em cima de cada pontinho, também fica tudo bem, tá? Eu que vou fazendo um pouquinho desse ajuste aqui, ó, mas ele vai dar certinho, tá vendo? Então agora, meninas, não tem mais mistério. Você vai continuar fazendo suas carreirinhas subindo pra fazer essa borda até aqui em cima, tá? Até aqui, ó. Quando você chegar aqui nessa última carreira, aí eu vou voltar pra mostrar pra vocês como é que eu fecho com esse aqui, tá bom? A gente já volta. Quando a gente terminar toda essa volta, a mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer nesses pontos baixos aqui, ó, da manga. Então, você vai subir aqui, ó, 10 correntinhas, né? Vai voltar fazendo pontos baixos e vai caminhar por toda essa volta aqui da nossa manga. Depois que você fizer isso, aí a gente vai pra base, que é aqui embaixo.
Você vai chegar aqui do lado e agora aqui embaixo você vai fazer 20 correntinhas, porque essa base a gente precisa que tenha 10 centímetros, tá? Então aqui tem 5 centímetros. Se você colocar aí a sua fita métrica, você vai ver que dá mais ou menos uns 5 centímetros de largura. Aqui e nos braços. Mas aqui embaixo a gente faz com 10 centímetros. Então aqui a gente faz com 20 correntinhas, tá bom? Então, de acordo com o que eu for fazendo, eu vou mostrando aqui o finalzinho de como tá ficando pra vocês, tá bom? Lindezas, vê só. Eu fechei aqui já, ó, a minha gola, tá? Ela tá toda completa, mas eu vou te mostrar como é que a gente faz pra fazer a emenda de quando você chega no final, tá? Todas são a mesma coisa. Então, eu fiz aqui, adiantei, e aí eu vou te mostrar como é que eu faço quando eu chego no final pra unir as duas partes. Do jeito que eu fizer aqui, é a mesma forma para você fazer em todos os lados, né? De como é que fecha. Então, você vai vir fazendo seus pontos sanfonados aqui, ó, tá vendo? E aí, quando você chegar no final, na última, que você vê aqui, poxa, eu já cheguei, e aí já junta aqui, ó, é o suficiente para chegar perto, ó. Eu faço, deixa eu só ajustar aqui para você ver bem certinho, ó. Eu fiz a minha última carreira, e aí quando eu coloco aqui próximo, ó, não dá pra fazer mais, tá vendo? Se eu fizer mais uma, vai ficar muito folgada. Então, o que que eu faço? Eu pego a minha peça, coloco ela assim, ó, um pouquinho do... Pego aqui onde eu tô, ó, peraí, deixa eu mostrar aqui melhor. Então, eu pego aqui a minha peça, eu viro aqui por dentro, ó, onde é o avesso, tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu puxo um pouquinho de linha. Veja aqui onde foi que eu tava trabalhando, ó. Eu tava trabalhando bem aqui nessa ponta, tá vendo, ó? Então, eu venho aqui, puxo um pouquinho, junto por dentro, tá? Eu pego aqui, ó, junto as duas por dentro. Aí, eu pego aqui a argolinha que eu tô trabalhando, não corto, tá? Eu pego essa argolinha, passo nesse ponto aqui, ó, a minha agulha, no ponto do outro lado, puxo essa argolinha pra cá, ajusto ela para ficar igualzinha, ó, porque tem a mesma quantidade de pontos, né? Aí eu vou entrar em um lado e no outro e vou fazer ponto baixíssimo, ó. Um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos. A gente vai fazer por 10 vezes, porque tem 10 pontinhos, né? Então é só você ir caminhando. Coloquei aqui mais pertinho para você ver, ó. É só você ir caminhando e fazendo ponto baixíssimo. Você entra em um lado, no outro aqui, ó, e faz um ponto baixíssimo. Isso, essa costurinha eu faço por dentro, tá? Como você viu, eu virei minha peça, peguei ela lá no avesso e aqui atrás eu entro nas duas, nos dois pontos baixos. Eita, que meu ponto ficou tão apertado aqui que não tá conseguindo nem passar. E aí você faz um ponto baixíssimo, acho que eu grudei aqui. Aí faz um ponto baixíssimo, tá? E você caminha até o final. Então, quando chegar aqui no final, ó, o que que eu pego? Essa pontinha aqui, ó, essas duas que eu iniciei, eu puxo todo mundo junto, ó, pra dentro da mesma argolinha. E aqui eu corto essa argola, né? E corto. Aí eu puxo o outro fio. E o que sobrar aqui, ó, o que que eu faço? Eu já venho, pego todos esses fiozinhos e dou uns 3 nozinhos, sabe? 2, 3, uns 3, 4. E aí ele já fica bem preso, tá bom? E aí, como é que vai ficar? Ó, a costura fica aqui por dentro, tá vendo? E aqui, ó, vou virar agora minha peça, olha. Aqui é a parte da frente, ó. Aqui é a frente. E a costura, ela tá aqui, ó, embutida, ó. Não dá pra ver, tá vendo que coisa maravilhosa? Aí aqui tem uma costura, ó. Aqui na minha gola, eu vim subindo, né, como eu mostrei pra vocês, e eu fiz a união bem aqui em cima, ó. A minha costura tá aqui por dentro, ó. Tá aqui por trás. E aqui, ó, você não consegue ver a costura. Olha que coisa mais linda, gente. Não tem como dizer, né? E essa aqui também, a outra manga, ó, eu já fiz, a costura ficou aqui embaixo. E aqui é por dentro, ó, onde tá a costura, tá vendo? Bem aqui, ó. Então, eu já fiz a manga de um lado, ó. Fica assim, essa coisa maravilhosa. Já fizemos aqui, que não dá pra ver, né, no vídeo todo, porque eu sou grandona e as minhas peças são todas bem grandes. E aqui, eu já fiz a outra manga do outro lado também, ó, tá? Então, eu já adiantei. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Você também. Se você já tiver, né, nessa parte, você vai vir aqui, ó, na base, onde nós fizemos os pontos baixos também, tá? Vai iniciar em qualquer ponto. Geralmente, eu gosto sempre de começar nesses meinhos aqui, onde é a costura, tá? Então, geralmente, se você colocou a sua aí, você pode ver se ela ficou um pouquinho desigual, porque às vezes acontece, né? Então, o que que você faz, ó? Você pega aqui, ó, um ponto do lado amarelo
e um ponto do lado azul, tá? Desse jeito assim, ó. Deixa eu tentar te mostrar mais de perto. Eu pego um ponto desse lado e pulo esse meio aqui onde é a costura e vou pro próximo ponto, tá? Aí eu pego minha linha aqui, ó, desse lado. Com a minha agulha aqui, ó, eu faço um nó corrediço, tá? Puxo aqui por dentro, todo mundo, na verdade, nem precisava do nó corrediço, eu esqueci. Você primeiro puxa um pedaço do fio aqui, ó, faz um nozinho aqui entre os dois, tá? E aí, dentro desse primeiro espacinho onde a gente fez, a gente vai subir agora, ó, assim, 21 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tá? Porque a gente vai ter 20 pontinhos baixos. Então, eu faço 21 correntinhas, volto no segundo ponto e volto fazendo ponto baixo. A gente vai fazer agora a mesma coisa que a gente já estava fazendo na manga e no nosso decote. A única diferença é que agora você vai fazer aqui com 20 pontos baixos, porque aqui tem que ter 10 centímetros, né, para poder fazer a barra. E nas partes que a gente fez a manga e a gola, a gente fez só com 5 centímetros, tá? Então, você vem caminhando aqui no mesmo esquema que eu falei para vocês. E aqui na barra, meninas, eu pulo todas as vezes um ponto baixo. Então, eu vou te mostrar a primeira vez agora como é que eu faço. E o restante você vai fazer aí igualzinho, tá bom? Então, aqui nós temos 20 pontos baixos. Aí, o que que eu faço? Aqui tem o primeiro ponto, tá vendo? O primeiro pontinho. Eu vou para o segundo, desculpa, eu entro nesse primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Aí, eu vou pular um ponto baixo e vou no próximo e vou fazer o meu ponto baixíssimo, certo? Fiz o meu ponto baixíssimo no próximo, viro o meu trabalho e vamos fazer o que a gente já estava fazendo. Vamos pegar a argolinha do outro lado da frente e vamos voltar fazendo mais 20 pontos baixos. Então, aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, opa, vou fazer essa com você juntinho, tá? 14, 15, 16, 17, 18, 19, aí é bom contar bem certinho para não faltar nenhum, e 20, tá? Certo? Aí você vira seu trabalho, como a gente já estava fazendo lá em cima, pega essa argolinha aqui do lado, faz uma correntinha, entra no primeiro ponto e volta fazendo mais 20 pontos baixos, até lá embaixo. Prontinho, 20 pontos baixos aqui, ó. Chegamos aqui. Aí, quando você chegar aqui, ó, essa aqui foi o último ponto que a gente prendeu. Então, eu vou no próximo, faço um ponto baixíssimo para prender o meu ponto baixo. Aí, eu pulo um. No segundo, eu faço outro ponto baixíssimo. E agora, eu já viro o meu trabalho e continuo fazendo mais 20 pontos baixos, tá? Então, é desse jeito que eu vou fazer até a volta completa da base do meu colete, tá bom? Então, você vai fazer também a sua. E aí, a gente já volta com ela pronta, né? Porque agora a gente já fez as mangas, já fizemos o nosso decote, agora estamos fazendo essa barra final. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura comigo. Espero que vocês tenham aprendido direitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui que eu vou responder. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Se tiver alguma amiga aí que tá começando no crochê, tá querendo se aventurar com roupas, então você manda o nosso vídeo para ela poder ela também fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Então é isso, meninas. Eu vou continuar a minha aqui, vou fazer a barra do meu colete e já já a gente volta. Eu volto, né, para te mostrar ele todo prontinho e também para dar tchau e um cheiro para você. Oi, maravilhosa! Chegamos no final do nosso colete. Eu vim te mostrar ele pronto, ó. Aqui tá a nossa manguinha, tá vendo? Aqui tá a nossa frente, né? O nosso decote, que ele fica, olha, ele fica com esse biquinho assim mesmo, porque é o charme. Quando você coloca em você, ele vai ficar bem justinho, tá? Aqui a outra manga e aqui a nossa base, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês que precisava ter os pontos baixos, porque é neles que a gente faz, né?
Então, garota, é isso. O meu colete está finalizado, o colete Brasil Core. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam, usem muito. E lembrando que esse colete ele não precisa ser só nessas cores. Ele pode ser em outras cores, pode ser de uma única cor também, né? Então, espero que você se aventure muito por aí. Um super cheiro e até a próxima aula. Tchau, tchau!